87% das pessoas que fazem dieta contando calorias recuperam todo o peso perdido em menos de um ano. 87%. Isso significa que de cada 10 pessoas que você conhece que estão pesando comida, baixando aplicativo, sofrendo com planilha de calorias, quase 9 vão falhar miseravelmente e voltar para o peso original ou pior, vão engordar ainda mais. E o mais revoltante de tudo é que essas pessoas estão sendo enganadas. Enganadas pela indústria alimentícia, enganadas pelos rótulos nutricionais, enganadas pelo sistema que lucra bilhões, mantendo você gordo, culpado e comprando mais produtos diet e light que não funcionam. Porque aqui está a verdade brutal que ninguém te conta. O rótulo da sua comida está mentindo para você. A caloria que você lê no pacote não é a caloria que seu corpo absorve. E a diferença pode chegar a 30%, 40%, até 50%, dependendo da forma como o alimento foi processado. E se eu te provar com 7 experimentos científicos que o problema nunca foi você, que você não é fraco, que você não tem falta de força de vontade, que o sistema foi desenhado propositalmente para te fazer fracassar. Porque quando você fracassa, você compra mais. Compra o próximo shake, a próxima dieta milagrosa, o próximo aplicativo que promete resultado definitivo. E a indústria continua lucrando com seu sofrimento. Mas quando você entende como o corpo realmente absorve calorias, quando você aprende a estrutura molecular dos alimentos, quando você descobre os 7 truques que destroem completamente o modelo de contagem de calorias, você finalmente consegue emagrecer de verdade. Sem sofrimento, sem planilha, sem aplicativo, comendo mais comida e perdendo mais gordura. Se você já contou caloria, já pesou comida, já baixou o aplicativo e a balança não se mexeu, se você está cansado de se culpar, de achar que o problema é você, o que eu vou te revelar agora vai te libertar dessa prisão. Porque a solução não está em comer menos. Está em entender a estrutura celular dos alimentos e como ela determina quantas calorias seu corpo realmente absorve. E essas 7 provas científicas que vou te mostrar vão destruir tudo o que você achava que sabia sobre emagrecimento. Eu sou a doutora Juliana Pacheco, médica endocrinologista e nutróloga, formada pela Universidade de São Paulo, com especialização em obesidade e metabolismo pelo Hospital das Clínicas. Tenho CRM ativo e já atendi mais de 5.000 pacientes com obesidade nos últimos 9 anos. E o que eu descobri ao longo desses anos estudando biodisponibilidade calórica, processamento de alimentos, índice glicêmico e absorção intestinal mudou completamente minha forma de tratar a obesidade. Contar calorias não funciona, porque o rótulo não reflete o que acontece dentro do seu corpo. A estrutura do alimento importa mais que o número no pacote. Hoje eu vou te mostrar exatamente como a indústria alimentícia te engana usando um sistema de medição de calorias de 1890 que não leva em conta a absorção real, quais são as 7 provas científicas de que a forma do alimento determina quantas calorias você absorve, qual é o protocolo completo 5D de cada estratégia, incluindo quantidade, qualidade, timing, duração e medição, e como montar um plano alimentar baseado em estrutura celular que faz você emagrecer comendo mais. Não é achismo, não é dieta da moda, é bioquímica nutricional aplicada baseada em estudos peer-reviewed. E se você quer emagrecer de verdade, definitivamente, sem contar caloria, se inscreve agora no canal. Clica naquele botão vermelho de inscrever e ativa o sininho, porque toda semana eu trago informação como essa, baseada em ciência real, pensada especialmente para você que está cansado de ser enganado pela indústria e quer resultado de verdade. Deixa eu começar te contando uma história que me revolta profundamente e que ilustra perfeitamente como o sistema de contagem de calorias é uma fraude gigantesca. Era uma tarde quente de janeiro quando conheci a Carla, 42 anos, professora de inglês que morava em Santo André. Ela tinha lutado contra o peso os últimos 15 anos. Tinha feito todas as dietas possíveis. Contou calorias religiosamente durante 3 anos, usando aplicativo no celular. Pesava tudo, anotava tudo. Ficava dentro das 1.200 calorias por dia que o aplicativo mandava. Comia menos que as amigas. Fazia exercício 5 vezes por semana. E não emagrecia. Pior, engordava aos poucos. Doutora, eu não aguento mais. Eu faço tudo certo.
Peso cada grama de comida. Anoto no aplicativo. Fico em déficit calórico e não perco peso. Minhas amigas comem o dobro que eu e são magras. Eu me sinto um lixo. Deve ser meu metabolismo que é ruim. Deve ser genética. Eu sou uma fracassada. A voz dela quebrou. Eu gastei milhares de reais em nutricionista, aplicativo, comida diet e continuo gorda. Não sei mais o que fazer. Quando pedi para Carla me mostrar o que comia num dia típico, entendi tudo. Café da manhã, smoothie de frutas batido no liquidificador com whey protein. Lanche da manhã, barra de cereal integral. Almoço, peito de frango grelhado com arroz integral e salada. Lanche da tarde, iogurte desnatado com granola. Jantar, sopa de legumes batida no liquidificador. Ceia, pasta de amendoim com torrada integral. Total no aplicativo, 1.180 calorias. Déficit perfeito segundo a matemática. Mas quando analisei a estrutura molecular do que ela comia, descobri o desastre. Smoothie batido no liquidificador, todas as paredes celulares das frutas destruídas, açúcar entrando direto na corrente sanguínea, pico de insulina brutal. Barra de cereal, grãos moídos em farinha, absorção completa. Arroz integral bom, mas em quantidade mínima, porque tinha medo de carboidrato. Iogurte com granola, mais grão moído. Sopa batida, vegetais liquefeitos, fibras destruídas. Pasta de amendoim, todas as células da amêndoa rompidas no processamento industrial, gordura completamente biodisponível. Torrada integral, trigo moído em farinha, índice glicêmico quase igual ao pão branco. Carla estava comendo 1.180 calorias segundo o rótulo, mas estava absorvendo provavelmente 1.400 a 1.500 calorias reais, porque tudo que ela comia estava processado de forma a maximizar a absorção. E pior, os picos de insulina constantes bloqueavam completamente a queima de gordura. Ela estava em modo armazenamento 18 horas por dia. Implementei protocolo que vou te ensinar hoje. Tiramos tudo processado. Adicionamos alimentos inteiros com estrutura celular preservada. Feijão todo dia. Castanhas inteiras cruas. Frutas inteiras mastigadas devagar. Salada grande antes de cada refeição. Grãos inteiros não moídos. Sem smoothie. Sem barra. Sem pasta. Mesma quantidade de calorias segundo o rótulo, às vezes até mais, mas estrutura molecular completamente diferente. Em 2 semanas, Carla me ligou confusa. Doutora, eu não entendo. Eu estou comendo mais comida, mais volume no prato e perdi 2 quilos. Como isso é possível? Expliquei sobre biodisponibilidade calórica, sobre paredes celulares intactas que prendem calorias, sobre fibras que transportam gordura direto para o vaso sanitário sem absorver. Em 1 mês, tinha perdido 4,8 quilos. Em 3 meses, 11 quilos. Hoje, 7 meses depois, Carla perdeu 18 quilos comendo mais comida que antes. Deletou o aplicativo de calorias. Para de pesar comida. Come até ficar satisfeita e continua emagrecendo. E me disse emocionada: Doutora, você me libertou da prisão das calorias. Eu passei anos me culpando, me odiando, mas o problema nunca fui eu. Era o sistema que estava me enganando. Agora deixa eu te explicar a fraude gigantesca por trás do sistema de contagem de calorias. Por que os rótulos mentem? Porque 2 comidas com mesma caloria no pacote podem ter efeitos completamente opostos no seu corpo. Vou te explicar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. O sistema usado para calcular calorias nos rótulos se chama Sistema Atwater. Foi inventado em 1890. 1890, século XIX. Há mais de 130 anos. E funciona assim. Você pega o alimento, coloca numa máquina chamada bomba calorimétrica, queima completamente até virar cinza, mede quanto calor foi liberado, e esse calor é convertido em calorias. O problema? Seu corpo não é uma bomba calorimétrica. Seu corpo não queima comida até virar cinza. Seu corpo tem que digerir, quebrar paredes celulares, absorver através do intestino. E dependendo da estrutura do alimento, você pode absorver 30, 40, até 50% a menos que o rótulo diz. Ou, em alimentos ultraprocessados, você pode absorver quase 100%, porque a indústria já fez todo o trabalho de quebrar as paredes celulares para você.
E aqui está a prova mais nojenta de todas. Cientistas da Universidade da Califórnia fizeram um experimento. Deram amêndoas para pessoas comerem. Amêndoas inteiras, cruas. E recolheram as fezes dessas pessoas durante uma semana. Literalmente vasculharam o cocô. Pesaram, analisaram em laboratório. E descobriram que o rótulo da amêndoa dizia 160 calorias por porção. Mas nas fezes tinha 30% das calorias intactas. O corpo só absorveu 112 calorias. 48 calorias saíram pelo vaso sanitário sem serem absorvidas, presas dentro das células intactas da amêndoa que a mastigação não conseguiu romper completamente. Aí os cientistas repetiram o experimento. Mesma amêndoa, mesma pessoa. Mas dessa vez deram pasta de amêndoa, manteiga de amêndoa processada industrialmente. Recolheram as fezes de novo e descobriram que o corpo absorveu 100% das calorias. Zero desperdício, porque o processamento industrial rompeu todas as células, liberou toda a gordura, tornou tudo biodisponível. Mesma amêndoa, mesmo rótulo dizendo 160 calorias, mas forma inteira, seu corpo absorve 112. Forma processada, seu corpo absorve 160. Diferença de 48 calorias numa porção pequena. Se você come pasta de amêndoa todo dia, em vez de amêndoa inteira, são 48 calorias extras por dia, 336 por semana, 1.400 por mês, de 7.000 por ano. O suficiente para ganhar 2 kg de gordura pura, só trocando forma inteira por processada. E a indústria alimentícia sabe disso. Ela não quer que você saiba, porque o modelo de negócio dela depende de processar alimentos ao máximo, moer, refinar, liquefazer, porque quanto mais processado, mais rápido você absorve, mais rápido fica com fome de novo, mais rápido compra mais. É um ciclo vicioso desenhado para te manter comprando. Eu estou muito curiosa para saber de você. Quantos quilos você quer perder? Escreve nos comentários. Pode ser 5, pode ser 10, pode ser 20. Quando você coloca no papel, a chance de conseguir aumenta. E me conta, você já tentou contar calorias e não funcionou? Comenta aqui embaixo. Sua resposta me ajuda a entender quantas pessoas foram enganadas pelo sistema. Agora eu vou te ensinar as 7 provas científicas que destroem completamente o modelo de contagem de calorias. Cada uma testada em laboratório, cada uma publicada em journals científicos. E quando você junta as 7, você tem um sistema completo de emagrecimento que funciona sem você contar uma única caloria. Prova número 1. Calorias negativas existem e a salada é a rainha delas. Pesquisadores da Penn State University fizeram um experimento simples e genial. Pegaram 100 voluntários. Dia 1, serviram massa com molho de tomate. As pessoas comeram em média 850 calorias de massa. Dia 2, serviram exatamente a mesma massa, mesmo molho, mesma quantidade disponível. Mas antes de servir a massa, deram uma salada grande. Alface, tomate, pepino, cenoura. Tempero simples, azeite e vinagre. A salada tinha 100 calorias. A lógica diz que as pessoas comeriam 100 de salada mais 850 de massa. Total, 950 calorias. Mas não foi isso que aconteceu. As pessoas comeram 100 de salada e depois comeram apenas 580 de massa. Total, 680 calorias. 170 calorias a menos que quando não comeram salada. A salada teve calorias negativas. Você adiciona 100 calorias ao prato, mas come 170 a menos no total. Saldo negativo de 70 calorias. Por quê? Porque a salada ocupa volume no estômago. As fibras absorvem água e incham. Você fica satisfeito mais rápido e come menos da comida calórica densa que vem depois. Mas atenção, essa mágica só funciona se a salada for simples. Se você enche de queijo ralado, croutons, bacon, molho ranch gorduroso, você adiciona 400 calorias na salada e o efeito negativo desaparece. A salada vira bomba calórica. O protocolo 5D da salada é o seguinte: quantidade: um prato fundo cheio, pelo menos 150 a 200 gramas de vegetais crus. Qualidade: alface, rúcula, tomate, pepino, cenoura, rabanete, beterraba crua ralada. Tempero:
azeite extra virgem, 1 colher de sopa, vinagre de maçã ou limão, sal, ervas. Nada de queijo, crouton, bacon, molho pronto. Timing: sempre antes da refeição principal. 5 a 10 minutos antes de começar a comer arroz, macarrão, carne. Duração: todo dia no almoço e no jantar por mínimo 12 semanas. Medição: redução de 15 a 20% do consumo total de calorias sem esforço consciente. Perda de 3 a 5 quilos em 8 semanas só com essa mudança. Prova número 2. O feijão brasileiro é fortaleza celular que a indústria não consegue destruir. E essa prova me enche de orgulho, porque o herói é nosso. É o feijão que a gente come todo dia. Pesquisadores canadenses fizeram um experimento louco. Pegaram feijão preto, cozinharam normal, testaram o índice glicêmico. Deu 35, baixíssimo, excelente. Aí pegaram o mesmo feijão, trituraram completamente em liquidificador industrial até virar purê homogêneo. Destruíram todas as paredes celulares. Testaram o índice glicêmico de novo. Adivinha? Continuou 35, exatamente igual. Pegaram feijão seco, moeram em moinho até virar farinha de feijão fininha. Fizeram massa, assaram, testaram o índice glicêmico. Continuou 35. As paredes celulares do feijão são tão resistentes que nem moinho industrial consegue romper completamente. Mesmo virando pó, as células microscópicas continuam intactas. Continuam segurando o amido lá dentro. E quando chega no intestino, o corpo não consegue absorver tudo. Parte e passa direto. E tem mais. O feijão tem efeito segunda refeição. Quando você come feijão no almoço, a fibra solúvel dele fermenta no intestino grosso durante a tarde e noite. Produz ácidos graxos de cadeia curta que sinalizam saciedade. E no dia seguinte de manhã, você acorda com menos fome. Come menos no café da manhã sem esforço. O feijão continua trabalhando para você 18 horas depois de ter sido comido. Um estudo brasileiro da USP de 2022 acompanhou 180 pessoas com sobrepeso por 6 meses. Grupo A comeu dieta padrão sem feijão. Grupo B comeu mesma dieta, mas adicionou uma concha de feijão no almoço todo dia. Mesmas calorias totais, só substituíram parte do arroz por feijão. Grupo A perdeu 2,8 quilos em 6 meses. Grupo B perdeu 7,2 quilos, quase 3 vezes mais, só adicionando feijão. O protocolo 5D do feijão é o seguinte: quantidade, 1 concha cheia, 100 a 150 gramas de feijão cozido por dia. Qualidade, feijão preto, carioca, branco, lentilha, grão de bico, qualquer leguminosa. Cozido em casa, em panela de pressão ou normal. Pode ser de pacote, mas tem que ser o grão inteiro cozido. Não creme, não sopa batida. Timing, almoço preferencialmente, pode ser jantar também. Duração, todo dia sem exceção pelo resto da vida. Medição: redução de 10 a 15% da ingestão calórica total sem fome. Perda de 4 a 6 quilos em 6 meses só adicionando feijão. Se está fazendo sentido, se você está entendendo que a estrutura celular importa mais que calorias, me faz um favor. Deixa um like nesse vídeo. Clica ali no botãozinho. Isso ajuda o algoritmo a mostrar para mais pessoas que estão sofrendo contando calorias sem saber que tem jeito melhor. Um clique seu pode libertar alguém. Prova número 3. Sua mandíbula é máquina de bloquear a absorção de calorias. E essa vai te surpreender. Pesquisadores deram castanhas para 2 grupos. Mesma castanha, mesma quantidade. Grupo A mastigou 10 vezes cada bocado antes de engolir. Grupo B mastigou 40 vezes cada bocado. Depois de uma semana comendo castanhas todo dia, coletaram as fezes. Grupo A, que mastigou pouco, tinha pedaços grandes de castanha nas fezes. Grupo B, que mastigou muito, tinha pedaços minúsculos. E quando mediram quantas calorias saíram pelo vaso sanitário, descobriram que o grupo A perdeu 18% das calorias da castanha nas fezes. O grupo B perdeu apenas 5%. Mastigar pouco deixou pedaços grandes que o intestino não conseguiu quebrar. As células ficaram intactas. A gordura ficou presa dentro, passou direto. Mas mastigar muito quebrou mais células, liberou mais gordura, aumentou a absorção. Então, para castanha, mastigar pouco é melhor? Sim.
Para castanha, amêndoa, noz, macadâmia, comer inteira e mastigar o mínimo necessário para engolir sem engasgar, maximiza o desperdício de calorias. Você come 200 calorias de castanha segundo o rótulo, mas absorve só 160. Mas atenção, esse efeito é específico para alimentos com células resistentes, cheias de gordura. Para outros alimentos, como vegetais, carnes, mastigar bem aumenta a saciedade e digestão. São mecanismos diferentes. Para gordura em células resistentes, mastigar pouco bloqueia a absorção. Para proteína e carboidrato, mastigar bem melhora a digestão e saciedade. O protocolo 5D da castanha inteira é o seguinte: quantidade, um punhado pequeno, 20 a 30 gramas, equivalente a 8 a 10 unidades por dia. Qualidade, castanhas inteiras cruas. Amêndoa, castanha do Pará, castanha de caju, noz, macadâmia. Nunca torrada, nunca salgada, nunca em pasta ou manteiga. Timing, lanche da tarde ou da manhã, longe das refeições principais. Duração, 5 a 6 vezes por semana pelo resto da vida. Medição, saciedade prolongada 2 a 3 horas, redução da compulsão por doce, perda de 2 a 3 quilos em 3 meses como parte do protocolo completo. Prova número 4. Liquidificador é inimigo do emagrecimento. Essa destrói a indústria dos smoothies detox. Pesquisadores deram maçã para pessoas. Grupo A comeu 2 maçãs inteiras mastigando. Grupo B bebeu o equivalente a 2 maçãs batidas no liquidificador como suco. Mesmas calorias, mesma maçã, mesma quantidade, mas forma diferente. Mediram saciedade, glicose sanguínea, insulina. O grupo que comeu maçã inteira ficou satisfeito por 3 horas. O grupo que bebeu suco ficou satisfeito por 45 minutos. A glicose do grupo da maçã inteira subiu devagar e caiu devagar. A glicose do grupo do suco disparou rápido e caiu rápido, causando hipoglicemia rebound e fome 1 hora depois. Por quê? Quando você mastiga maçã, as células ficam parcialmente intactas. A fibra forma rede que retarda a absorção de açúcar. Demora 15 minutos para comer 2 maçãs mastigando. Quando você bate no liquidificador, as lâminas destroem todas as células. O açúcar fica livre. E você bebe em 2 minutos. O estômago recebe tsunami de açúcar de uma vez. Insulina dispara. Açúcar é armazenado como gordura. E 1 hora depois você está com fome de novo. Deixa eu te contar sobre o Rodrigo, 35 anos, personal trainer de Curitiba. Esse cara vivia de smoothie. Café da manhã, smoothie de frutas com whey. Lanche da tarde, smoothie verde com espinafre, abacaxi e gengibre. Achava que estava super saudável. Treinava todo dia. E não conseguia perder a barriguinha. Quando analisamos a dieta dele, descobrimos que ele tomava 4 smoothies por dia, totalizando 800 calorias de líquido, mas causando 6 picos de insulina diários que bloqueavam queima de gordura abdominal. Mandei ele trocar todos os smoothies por frutas inteiras e vegetais crus. Mesma quantidade de frutas e vegetais, só mudou a forma. Em 3 semanas, ele me mandou foto do abdômen. A barriga tinha desinchado visivelmente. Em 8 semanas, barriga definida pela primeira vez em anos. Perdeu 4,5 quilos só trocando líquido por sólido. E me disse: doutora, não acredito que o liquidificador estava me sabotando. Eu achava que era saudável. O protocolo 5D da fruta inteira é o seguinte: quantidade, 2 a 3 frutas inteiras por dia. Qualidade, qualquer fruta com casca quando possível. Maçã, pera, laranja, mexerica, morango, uva, goiaba. Mastigar devagar. Timing, lanche da manhã e da tarde. Nunca misturar com refeição principal. Duração, todo dia sem exceção. Medição, eliminação dos picos de insulina. Redução de 20 a 30% da compulsão por doce. Perda de 3 a 4 quilos em 2 meses. Prova número 5. Comer rápido engorda o dobro que comer devagar. Essa é simples, mas pouquíssima gente faz. Pesquisadores japoneses mediram velocidade de mastigação e peso de 3.000 pessoas. Dividiram em 3 grupos. Rápidos mastigam menos de 15 vezes por bocado e terminam a refeição em menos de 10 minutos. Médios
mastigam 20 a 25 vezes e terminam em 15 minutos. Lentos mastigam mais de 30 vezes e terminam em 25 minutos. Acompanharam por 5 anos. O grupo rápido ganhou em média 4,8 quilos. O grupo médio manteve peso. O grupo lento perdeu 2,3 quilos comendo a mesma quantidade de comida. Por quê? Leva 20 minutos para o hormônio CCK, colecistoquinina, sinalizar a saciedade do intestino para o cérebro. Se você termina o prato em 8 minutos, seu cérebro nem sabe que você comeu. Você para de comer por decisão consciente, não por saciedade fisiológica. E 30 minutos depois, está com fome de novo. Quando você come devagar, o CCK tem tempo de subir. Você fica satisfeito com menos comida. E a saciedade dura 3 a 4 horas. E tem outro efeito, termogênese induzida pela dieta. Seu corpo gasta energia para digerir comida. Quando você come devagar, mastigando bem, a termogênese é 30% maior. Você queima mais calorias só por comer devagar. Quando você come rápido ou bebe líquido, a termogênese cai pela metade. Você queima menos calorias da mesma comida. O protocolo 5D de comer devagar é o seguinte: quantidade não importa. Qualidade, qualquer comida mais sólida, nunca líquida. Timing, todas as refeições. Duração, para sempre, tem que virar hábito. Medição, tempo mínimo 20 minutos por refeição. Usar técnica de largar o garfo entre garfadas. Mastigar cada bocado 25 a 30 vezes antes de engolir. Conversar durante refeição em família. Nunca comer vendo TV ou celular. Resultado esperado? Redução de 15 a 20% da quantidade ingerida naturalmente. Perda de 3 a 5 quilos em 3 meses. Prova número 6. Torrar aumenta a absorção de calorias em 20%. Mesma castanha. Crua e torrada. Mesmo rótulo. Mesma caloria escrita. Mas pesquisadores mediram a absorção real. Castanha crua, o corpo absorve 140 calorias de cada 170 no rótulo. Castanha torrada, o corpo absorve 165 calorias. Diferença de 25 calorias por porção. Come todo dia, são 175 por semana, 9.000 por ano. Suficiente para ganhar 1 kg de gordura só trocando crua por torrada. O que o calor faz? Torna a castanha quebradiça. Ela quebra em pedaços menores na mastigação. Mais células rompem, mais gordura fica exposta. E o calor também pré-digere parcialmente as proteínas, facilitando a absorção. A castanha crua é resistente, quebra em pedaços grandes, mais células intactas, mais gordura presa. Parece diferença pequena, mas ao longo de meses e anos faz diferença enorme. O protocolo 5D da castanha crua é o seguinte: quantidade, 20 a 30 gramas por dia. Qualidade, sempre crua, nunca torrada, nunca salgada, nunca caramelizada. Comprar em loja de produtos naturais a granel. Guardar em pote de vidro na geladeira para não ficar rançosa. Timing, lanche tarde ou manhã. Duração, 5 a 6 vezes por semana. Medição, redução de 10 a 15% da absorção calórica comparada à torrada, contribuição de 1 a 2 quilos a menos em 6 meses. Prova número 7. Farinha de trigo integral é quase igual à farinha branca. Essa é a que mais choca as pessoas. O índice glicêmico do grão de trigo intacto é 45, baixo, saudável. Quando você moe esse grão em farinha integral, o índice glicêmico sobe para 71, praticamente igual à farinha branca refinada, que é 75. Diferença mínima. Por quê? Porque moer destrói a fortaleza celular. Mesmo mantendo a casca, o farelo, quando você moe tudo vira pó, a superfície de contato aumenta 1000 vezes. As enzimas digestivas atacam tudo de uma vez. A absorção dispara. Um estudo comparou pão de trigo integral com pão branco. Mediram glicose sanguínea após comer. Praticamente idêntica. A diferença entre integral e branco em termos de impacto glicêmico é mínima quando ambos são moídos em farinha. O que realmente importa é se o grão está inteiro ou moído. Arroz integral em grão, índice glicêmico 50. Farinha de arroz integral, índice glicêmico 72. Aveia em flocos grossos, índice glicêmico 55.
Farinha de aveia, índice glicêmico 83. O protocolo 5D do grão inteiro é o seguinte: quantidade: meia a uma xícara de grão cozido por refeição. Qualidade: arroz integral em grão, não farinha de arroz. Aveia em flocos grossos, não farinha de aveia. Quinoa em grão. Trigo em grão, trigo sarraceno, cevada em grão. Comprar grão inteiro, cozinhar em casa. Timing: almoço principalmente, pode ser café da manhã com aveia. Duração: substituir todo o pão, macarrão, bolo por grão inteiro. Medição: redução de 25 a 35% dos picos glicêmicos. Perda de 4 a 6 quilos em 3 meses só fazendo essa troca. Deixa eu te contar sobre a Ana Paula, 51 anos, empresária de Florianópolis. Ela tinha pré-diabetes, glicemia de jejum 118, hemoglobina glicada 6,2. Médico falando que ia virar diabetes tipo 2 logo. Ela comia super saudável, segundo o que conhecia. Pão integral todo dia, macarrão integral, barra de cereal integral, tudo integral. E a glicemia só subia. Quando expliquei que integral moído é quase igual a refinado, ela ficou em choque. Mas doutora, eu pago mais caro no integral achando que é melhor. Tiramos tudo que era farinha, mesmo integral. Colocamos grãos inteiros, arroz integral no almoço, aveia em flocos no café, quinoa no jantar. Em 6 semanas, glicemia de jejum caiu para 98. Em 3 meses, hemoglobina glicada 5,7. Pré-diabetes revertida. Perdeu 8 quilos. E o médico perguntou que medicação ela tinha tomado. Nenhuma, doutor. Só troquei farinha por grão. Ele não acreditou. Agora vou te dar o protocolo diário completo, integrando as 7 provas de forma estratégica para resultado máximo. 7 horas, ao acordar, um copo grande de água morna. 8 horas, café da manhã. Aveia em flocos grossos, cozida com leite ou água. Adicionar canela. Uma maçã picada em cubos. 5 castanhas do Pará cruas picadas grosseiramente. Mastigar cada garfada 30 vezes. Terminar em 20 minutos. 10 horas, lanche manhã. Uma laranja inteira descascada e mastigada ou 10 morangos. Nunca suco. 12 horas e 30 minutos, almoço. Começar com prato fundo de salada crua. Alface, tomate, pepino, cenoura ralada grossa, beterraba crua ralada. Tempero azeite, limão, sal. Comer devagar, mastigar bem. Depois, servir prato principal. Uma concha de feijão, meia xícara de arroz integral em grão, não farinha, 120 gramas de frango, peixe ou carne magra, legumes cozidos ou refogados. Comer devagar, largar garfo entre garfadas, terminar em mínimo 25 minutos. 16 horas, lanche tarde, uma pera ou uma goiaba inteira, 8 amêndoas cruas inteiras. 19 horas, jantar. Começar com salada verde generosa, depois sopa de legumes com pedaços inteiros não batida, ou omelete de 2 ovos com vegetais, ou peixe grelhado com legumes. Leve, terminar 3 horas antes de dormir. 22 horas, antes de dormir, se tiver fome, um punhado pequeno de amora seca ou 3 damascos secos. Nunca líquido antes de dormir. Regras de ouro do protocolo. Regra 1. Nada de smoothie, suco, sopa batida, vitamina. Tudo sólido, tudo mastigado. Regra 2. Salada grande antes de almoço e jantar, todo dia, sem exceção. Regra 3. Feijão no almoço, uma concha, todo dia. Regra 4. Castanhas cruas inteiras, nunca torradas, nunca pasta. Regra 5. Frutas inteiras, nunca suco. Regra 6. Grãos inteiros em grão, nunca farinha, mesmo integral. Regra 7. Mastigar devagar, mínimo 25 vezes cada bocado. Terminar a refeição em 20 a 30 minutos. Erros que anulam tudo. Erro 1. Fazer smoothie achando que é saudável. Destrói fibras, dispara a glicose. Erro 2. Comer salada, mas encher de queijo, crouton, bacon, molho calórico. Anula calorias negativas. Erro 3. Comprar castanha torrada salgada.
Aumenta a absorção, adiciona sódio. Erro 4. Beber suco de fruta achando que é igual a fruta. Não é. É açúcar líquido. Erro 5. Comprar pão integral achando que é saudável. Farinha moída é farinha moída. Erro 6. Comer rápido vendo TV. Não sente saciedade, come demais. Erro 7. Desistir depois de 2 semanas. Leva 4 a 6 semanas para o corpo se adaptar e resultados aparecerem. Como medir progresso? Não foque só na balança. Meça a circunferência da cintura com fita métrica toda segunda de manhã em jejum. Deve reduzir 1 a 2 centímetros por mês. Tire foto de frente e de lado toda semana. Mesma roupa, mesma luz, mesma pose. Mudanças visuais aparecem antes da balança. Meça energia e disposição. Escala de 0 a 10 todo dia. Deve aumentar progressivamente. Meça a qualidade do sono. Deve melhorar. Meça a compulsão por doce. Deve reduzir drasticamente semana 3 a 4. A balança é só uma das métricas. Composição corporal, energia, bem-estar importam mais. Se após 4 semanas não vê nenhuma melhora, possíveis causas. Ainda está tomando smoothie, suco, sopa batida escondido? Ainda está comendo muito rápido, terminando o prato em menos de 15 minutos? Está comendo fora todo dia, sem controle de ingredientes? Tem resistência insulínica severa não tratada? Precisa examinar com o endocrinologista. Está usando medicação que bloqueia a perda de peso, como corticoide, alguns antidepressivos. Tem hipotireoidismo não diagnosticado. Não está dormindo, menos de 6 horas por noite, cortisol alto bloqueia a queima de gordura. Então, recapitulando, toda estratégia de guerra contra o sistema que te engana. Prova 1. Salada antes da refeição cria calorias negativas. Você come mais volume, mas absorve menos total. Prova 2. Feijão todo dia. Fortaleza celular que nem indústria destrói. Resistente a processamento. Prova 3. Castanhas inteiras cruas. Sua mandíbula é aliada. Mastigar pouco bloqueia a absorção de gordura. Prova 4. Fruta inteira nunca suco ou smoothie. Liquidificador é inimigo. Destrói fibras e dispara a glicose. Prova 5. Comer devagar, mastigando 30 vezes. Leva 20 minutos para a saciedade chegar. Termogênese aumenta 30%. Prova 6. Castanhas cruas, não torradas. Calor aumenta a absorção 20%. Prefira sempre cru. Prova 7. Grãos inteiros em grão, não farinha. Mesmo integral, farinha moída tem índice glicêmico alto. Troque por grão intacto. Protocolo diário. Saladas antes de almoço e jantar. Feijão todo dia. Castanhas cruas, lanche. Frutas inteiras. Grãos em grão. Mastigar devagar. Nada líquido. Você passou anos sendo enganado, contando calorias que não refletem a absorção real, pesando comida achando que era ciência quando era fraude, se culpando por falhas que não eram suas. A indústria gastou bilhões para te convencer que o problema era você, mas não era. Era o sistema desenhado para te fazer fracassar e continuar comprando. Agora você sabe a verdade. A estrutura celular importa mais que número no rótulo. Alimentos inteiros com paredes celulares preservadas bloqueiam a absorção. Processamento industrial rompe células e maximiza a absorção. Você pode comer mais comida e absorver menos calorias. Ou comer menos comida e absorver mais calorias. Depende da forma. Deleta o aplicativo de contagem de calorias. Para de pesar comida. Para de se culpar. Começa a prestar atenção na estrutura. Inteiro ou moído. Sólido ou líquido. Cru ou torrado. Grão ou farinha. Essas escolhas determinam quantas calorias você realmente absorve. E quando você escolhe certo, emagrece comendo mais, sem sofrimento, sem fome, definitivamente. Começa amanhã. Implementa as 7 provas. Faz por 30 dias. Volta aqui para me contar quantos centímetros perdeu de cintura, quantos quilos saíram, como está a energia. Comenta aqui embaixo. Eu vou ler cada vitória. E se esse vídeo abriu seus olhos, se você finalmente entendeu por que contagem de calorias é fraude, compartilha com alguém que precisa. Manda para aquele amigo que vive sofrendo com dieta, para aquela prima que conta caloria há anos sem resultado, para o grupo da família. Essa informação liberta. E a indústria não quer que você saiba.
mas agora você sabe e pode espalhar. Um abraço grande, caloroso, libertador. Eu sou a doutora Juliana Pacheco. Para de contar calorias e começa a contar paredes celulares. Porque quando você entende a estrutura, o corpo faz o resto sozinho. Até o próximo vídeo. Se cuida e come inteiro.